Bom, no que diz respeito à interpretação e compreensão textual, a gente precisa saber diferenciar dois olhares diferentes para o texto, né? No que diz respeito à compreensão, ela trabalha muito mais o entendimento daquilo que é exposto, das informações e da estrutura argumentativa de um texto, do que propriamente interpretá-lo. Ou seja, na compreensão textual, eu vou compreender utilizando a minha racionalidade, a minha capacidade de estruturar e compreender ideias. Então, no primeiro momento, compreender é entender aquilo que um texto traz como informação e como jogo argumentativo, ok? Para isso, é necessário que eu, leitor, tenha um domínio vocabular relativamente adequado ao nível do texto que é produzido. Preciso compreender termos, preciso ter um referencial linguístico e cultural, muitas vezes, para poder interagir com esse texto e para que a minha razão possa decifrar as informações. Tá certo? Então, ou seja, o texto, quando é necessária a compreensão, e todo texto tem a compreensão como necessária, eu vou trabalhar com a minha racionalidade e com o meu repertório linguístico e cultural para poder interagir com esse texto ao ponto de poder fazer inferências, tirar conclusões a respeito das informações que são transmitidas no meu texto, tá certo? Eu preciso compreender a estrutura lógico-argumentativa. Ao ler o texto, compreender seu vocabulário, seus mecanismos linguísticos, eu vou entender qual é a intencionalidade e para onde o texto se encaminha em sua conclusão. Isso é necessário porque eu consigo prever, inclusive, alguns exemplos, algumas retomadas e alguns jogos argumentativos que o autor irá fazer na compreensão textual, tá certo? Eu preciso fazer previsões, até para poder me estabelecer diante do texto na compreensão. Veja, isso garante o que nós vamos chamar de capacidade de entendimento do texto, que nós chamamos de inteligibilidade textual. Ou seja, é só por meio do uso da razão, com repertório vocabular e compreendendo a lógica argumentativa, que eu irei entender o texto adequadamente, portanto, irei compreender o texto. Tenho que entender o seguinte: num texto de compreensão, quando vou fazer o olhar para compreender o texto, quando vou voltar o olhar para compreender o texto, quando minha atitude for essa, eu vou perceber que o texto está trabalhando com informações. E essas informações, em sua maioria, têm característica objetiva, ou seja, eu vou compreender tal e qual o texto traz. Nesse quesito, portanto, é necessário que o texto ele seja trabalhado com aquilo que a gente enxerga como sentido não figurado da linguagem, ou seja, não irei trabalhar com figuras de linguagem excessivas, não vou trabalhar com analogias, pelo menos não excessivamente. Vou trabalhar mais economicamente que diz respeito ao uso das figuras de linguagem, porque eu vou trabalhar com o sentido não figurado do texto para que a compreensão se dê por meio daquilo que é racional. Ou seja, compreender é o uso adequado da razão, com repertório, vocabulário e linguístico adequado para que eu entenda sobre o que e como o texto trata. Tá?